Olá pessoal, olha mais um DPcast, hein? Que maravilha e que alegria! Hoje eu tô aqui na casa de alguém muito especial, viu? Vou apresentar para vocês. Então fica ligado aí, porque hoje vai valer muito a pena. Se você quer ferramenta de sucesso, se você quer realmente dar uma reviravolta na sua vida, hoje é o dia. Vem com a gente, vem se lançar e bora explodir cada vez mais. Bom, gente, hoje eu tô aqui com o Jonas Santos. Pô, o cara que sou fã, já pedi autógrafo pra ele antes do podcast. Pô, vim aqui, já quero agradecer muito, porque você nos abriu a porta da sua casa, né? A extensão da sua casa, com certeza. E, pô, cara, queria que você se apresentasse pra essa galera que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo agora. Quem é Jonas Santos? Quem é esse cara que eu tenho aqui? E eu conheço muito bem, olha, é sensacional, hein? Vejam só. Fala aí, galera, beleza? Lisonjeado com as palavras do querido Diegão, tá com esse projeto fantástico e óbvio, né? Quando ele me fez o convite, de antemão eu já aceitei, mesmo sem saber dia, quando e o formato. Como sempre. Até perguntei pra ele, o que eu tenho que falar? Só vai, então nós estamos aqui. Mas agradeço, Diego, tamo junto, já conheço o Diego aí nessa trajetória de alta performance há um tempo. E feliz demais com o seu crescimento, o potencial que você está construindo aí. Também virei fã de carteirinha. Pô, só agradeço aí, já ganhei o dia já, cara. Jonas, queria que você falasse um pouco pra galera quantos anos você tem, o que você faz, sua família, quem é o Jonas Santos pra galera conhecer? Bom, eu sou o Jonas, como ele disse, tenho 33 anos, bem vividos, não parece, mas é 33. Tenho uma família linda, com 2 filhos e uma esposa. E talvez você não saiba, mas nós estamos aqui em São Paulo, na sede da empresa. Quando ele falou que eu abri a porta da minha casa, é porque aqui é extensão mesmo. A gente trabalha muito. E hoje nós temos um grupo de empresas localizado aqui. Nós vamos falar bastante sobre isso. E também nasci em São Paulo, não na cidade de São Paulo, mas no interior. E construí a minha vida toda aqui nesse bairro mesmo, que é Itaim Paulista, na periferia da Zona Leste de São Paulo. Sensacional. Ó, esse cara tem uma história, meu, que eu sou apaixonado por essa história. Você, inclusive, fez até um post no Instagram, né? Você contou um pouco da sua história, cara. E a gente tem aqui, né, o método PDP, ele tem 3 princípios, né? Que é percepção, decisão e propósito. E eu queria que você contasse, cara, um pouquinho da sua história para essa galera, de quando você teve a percepção, né? A gente vai falar sobre as suas empresas mais pra frente, mas como você teve essa percepção de fazer o que você tá fazendo? Quando que você verdadeiramente tomou a decisão? Porque primeiro a gente enxerga e depois a gente age, né? E quando que você enxergou um propósito ainda maior diante de tudo isso? Legal. Como é que foi isso, cara? Conta um pouco pra galera aí. Antes até de começar a história, quando você falou de percepção antes de agir, né? Eu costumo dizer que antes da ação é apenas um sonho. E sonho qualquer pessoa pode ter. Exato. Qualquer pessoa que está aí assistindo pode ter um sonho. Ele se torna um objetivo na sua vida, uma meta alcançável a partir do momento que você decide agir. Então, realmente, antes você tem uma percepção daquilo que você quer, e isso é apenas um sonho, que a maioria das pessoas trava nesse momento. E aí, quando você decide agir, você dá o próximo passo, que aí se torna um objetivo. Se você vai alcançá-lo ou não, é uma outra história. Mas para você ter alguma meta para alcançar, você precisa começar a agir. E eu decidi agir, cara. Eu lembro perfeitamente que eu tinha 24 anos. Foi na época que o meu mindset ele foi transformado. Porque antes disso, eu costumo dizer que nem sonho eu tinha, porque eu não tinha muita ambição de vida. Eu vim assim, não vou aqui crucificar minha natureza, minha história, nem vou me fazer de vítima, mas eu nasci no interior, mas vim pra cá, cresci aqui no Itaim Paulista. Óbvio que cresci no meio de muitas pessoas que já nem estão mais entre nós, porque todo mundo aí que está assistindo sabe, ou fala também, que na periferia ou na favela só existem 2 formatos de você se dar bem, né? E, infelizmente, 90% para no meio do caminho e alguns deles nem acabam conseguindo, perdem a vida e tal. E eu cresci nesse ambiente, não gostava de trabalhar, nunca gostei de estudar, nunca gostei de
Não me considero um vagabundo, nunca fui isso, mas eu era preguiçoso. A definição da palavra era preguiçoso pra mim. Eu sempre fui um cara preguiçoso, cara. E minha mãe sempre trabalhou muito. Eu não conheci meu pai, então minha mãe criou eu e meu irmão. E ela sempre trabalhou muito, muito pra dar o melhor pra gente nas condições dela, né? E eu sou muito grato à história dela. E desde pequeno ela sempre se sacrificou pra dar um futuro legal pros filhos. E eu sou fruto desse sacrifício dela, não no conceito de ter aproveitado as oportunidades. Porque ela sempre se matou assim pra tentar bancar estudo, mas eu repeti de ano, eu larguei a escola, eu não terminei os estudos, eu não arrumei uma profissão, não fiz uma faculdade, não cursei nenhum curso. E aí, obviamente, quando você cresce num ambiente desse, com uma percepção desfavorável, porque todo mundo à sua volta, e você é a média das pessoas à sua volta, é natural isso. Então todo mundo à sua volta tem uma percepção negativa da vida, automaticamente você também cresce nesse meio. Então a minha vida, a minha juventude foi sem nenhuma ambição. E aí eu larguei os estudos, não foi para trabalhar, para sustentar, não foi para nada, foi por preguiça. Então chegou um momento da minha vida, e aí eu considero duas etapas de transformação na minha vida. Uma quando o meu filho nasceu, porque aí a minha esposa engravidou, nós não éramos casados. E assim que nasceu meu filho, eu me encontrava na seguinte situação, cara. Eu era um desempregado, não tinha realmente um emprego, morava de favor na casa da minha mãe e não tinha ambição nenhuma. Então eu tinha um filho recém-nascido, a minha esposa, ela sempre assim, com toda dificuldade, ainda foi mais corajosa, fez um curso de enfermagem e tal, mas na época que nasceu, estavam os dois desempregados. E aí eu lembro, olha só o insight, muitas pessoas usam algumas coisas que acontecem para ser vítimas, né? Eu lembro que o meu sogro chegou um dia em mim e falou assim para mim, eu tava deitado, era acho que meio-dia, eu tava deitado na cama e ele chegou assim, me viu deitado e falou, cara, você não acha que tá na hora de você arrumar um trabalho, não? Tomou logo a lapada do sogro. Lapada. E na hora, assim, eu fiquei puto, né? Porque, meu, quem é vítima se ofende fácil, né? Sim. Geralmente você... A pessoa que não consegue aceitar críticas é porque ela não tem uma visão, uma percepção de crescimento. E na hora eu fiquei puto, mas aquilo me deu uma raiva positiva, porque eu pensei assim, nunca mais eu vou ouvir isso aí. Nunca mais. No outro dia eu levantei, fui buscar serviço, só que aí eu me encontrava sem experiência, sem escolaridade, Nossa. sem conhecimento nenhum, o que eu ia fazer da minha vida? E a única oportunidade que eu tive foi de ser porteiro. Então, foi a única porta que se abriu para mim, porque nada contra, eu sou muito grato a isso tudo, mas algumas atividades, algumas profissões não te exigem tanto know-how, conhecimento e tal. E aí eu fui ser porteiro, era o que tinha, né? Era o que tinha, eu aproveitei o momento. E eu comecei a trabalhar muito, cara, muito. Muito excessivamente. E aí a minha trajetória, assim, do nascimento do meu filho com 21 anos até os meus 24, eu praticamente trabalhei todos os dias da minha vida. Todos os dias, todos os dias. Eu cheguei ao ponto de ter 3 empregos, assim, trabalhava, porque a escala de porteiro, ela te permite você ter outros trabalhos, né? Quantas horas por dia você trabalhava, mais ou menos assim? Ah, cara, de carga horária 12, né? Mas aí, como em São Paulo as coisas não são tão pertas, né? Sim. E eu trabalho, por exemplo, eu morava aqui no Itaim Paulista e às vezes trabalhava Barueri, Caraca, 3 horas de distância, que rolê. 2 horas de distância. Então, na maioria das vezes, saía de casa às 4 e chegava às 10 da noite. Isso foi assim por muito tempo, desde que eu entendi essa percepção que eu precisava trabalhar e eu não tinha opção. Então, assim, o que aconteceu na minha vida, para você entender? Foi um caos, porque nem só de trabalho vive um homem, né? Sim. E eu entendia que eu precisava sustentar minha família, porque eu não queria ser vagabundo, eu não queria ouvir mais aquilo que eu tinha ouvido, mas eu não tinha percepção nenhuma. Então, eu não tinha perspectiva nenhuma de crescimento. Eu sabia assim, eu vou ser um cara, com perdão da palavra aqui, fudido o resto da vida. Esse é o resultado da minha vida. Esse é o meu futuro. Então, tem até uma frase, se você é porteiro aí,
e tá assistindo isso, provavelmente você saiba dessa frase, que é normal, no meio, quem nasce porteiro morre porteiro. Esse é o conceito, porque não tem pra onde você crescer, não existe uma ambição. Você tá ali na guaritinha e já era. E eu fiquei nessa, aí trabalhava de noite, então trabalhava uma noite em um serviço, outra noite em outro, às vezes virava. E aí, óbvio, né, meu relacionamento um caos total, não tinha maturidade nenhuma. Eu ainda tinha o espírito reclamão, vitimista, que eu sempre cresci. Então, a minha vida era um... Eu considerava um fracasso. Eu me considerava um fracasso. Porque eu olhava as pessoas, até algumas pessoas em volta, principalmente na guarita, quando eu estava assim, para apertar o botão para os moradores entrar, eu ficava olhando aquelas pessoas, às vezes entravam de carro, às vezes entravam a pé, mas bem vestido, vinham do trabalho, saíam com os filhos, cachorrinho, para caminhar, e eu ficava olhando e eu falava, cara, é uma realidade que eu nunca vou ter. Não era uma realidade distante, era uma realidade que eu nunca iria ter. Era impossível pra você. Impossível, porque algumas pessoas confundem inveja com ambição. Você desejar o que o outro tem, ou desejar... por exemplo, eu enxergo o Diego hoje como uma referência. E eu me espelhar no Diego para ser uma referência não é inveja. Inveja não é você desejar aquilo que o outro tem, porque você pode correr atrás e ter também. Inveja é quando você se sente mal vendo o que o outro tem. E eu me considerava assim um invejoso porque eu olhava o que os outros tinham e eu falava assim, eu nunca vou ter isso. E eu ficava mal, eu sentia inveja realmente. Você ficava cobiçando aquilo que eles tinham, Sim. mas sem querer não, porque fazer algo. eu não, na minha cabeça eu não tinha o que fazer para alcançar aquilo. Era inimaginável. Eu nunca vou chegar nesse patamar. Então, o que eu podia ter? Inveja, só isso. Louco isso, cara, porque, olha, é muito louco. A gente tá em São Paulo hoje gravando isso, e eu fiz questão de trazer você, cara. E você vai continuar a sua história aqui, mas eu fiz questão de trazer você porque a maioria das pessoas às quais eu me conecto, elas falam exatamente essa frase do porteiro que você falou. De, cara, que eu nasci assim, eu vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né? E, cara, o quanto essa sua história impacta na vida das pessoas, só esse comecinho, essa galera já tá aí se remoendo, né? Mas o quanto isso impacta na vida das pessoas, porque, caraca, velho, o cara não tinha perspectiva de vida. O cara não gostava de trabalhar, o cara não gostava de estudar, o cara achou que ia viver assim mesmo, ia viver na casa da mãe, e daqui a pouco ele teve um estalo ali, um insight, não, preciso trabalhar, porque eu preciso trazer, porque meu sogro me deu uma pancada aqui, se eu não mudar agora, eu não mudo mais. E aí começou também a trabalhar de uma forma que não conseguia colocar energia mais em nada, a não ser no trabalho, né? E via pessoas que hoje talvez esteja até numa condição abaixo do que você vive hoje, né? Depois de tudo isso. Sim. E você via aquelas pessoas e não conseguia se enxergar ali. Jamais. Por conta das crenças limitantes, cara. E quando que aconteceu que você falou assim, cara, agora é a hora que eu vou mudar esse negócio? Cara. Eu costumo dizer hoje, né, obviamente a gente vai entrar na inteligência emocional. Sim. E até assim, existe um conceito naquilo que eu digo, que eu não falo de religião, mas eu sou religioso, né? Eu tenho Deus como propósito da minha vida. E na Bíblia fala muito, né? O problema não é a condição que você está hoje. Não é esse o problema. Você está ferrado hoje, não tem nada demais. O problema é você não querer mudar a sua condição. Porque quem define a sua condição é você mesmo. Uau. Então você está onde está hoje por opção sua, e por mais que você seja vítima e não entenda isso, é de fato, Sim. porque eu já passei por isso. Não sei a história do Diego, mas deve também ter passado em algum momento por isso. Não, mas eu tô vivendo na sua história absurdamente. Nossa, mas quem define onde você vai chegar é você mesmo. Sim. Mas eu não entendia isso, né? Até voltando para a história, onde eu entendia essa percepção. Cara, muita gente fala assim, eu tive uma motivação... E eu não, eu primeiro foi o baque do meu sogro, porque eu fiquei ferrado, fiquei bravo, puto, eu falei, eu vou provar que por mais que eu não seja ninguém na vida, pelo menos trabalhador é você. Sim. E depois disso, assim, eu arrumei um serviço que era 3 horas de distância da minha casa, e eu trabalhava todos os dias, eu folgava uma vez na semana, e nessa folga, obviamente, com o casamento ferrado, com meu filho não me via, eu ainda saía de casa para não ter que... enfrentar os problemas de frente, assim. Sim. E aí, uma certa noite, a minha rotina era essa, Diego. Eu
Chegava no serviço 7 horas da noite, passava 12 horas, pegava o ônibus 3 horas para casa. Aí chegava 10 da manhã, dormia até as 3 da tarde, acordava, tomava banho, almoçava e ia pro trabalho. Saía 4 horas, chegava 7 horas lá. Minha rotina era essa. Até que uma noite eu cheguei no serviço e tinha lá um amigo meu e falou assim, cara, eu sempre falo isso das minhas palestras. Cara, eu cheguei, a gente tudo ferrado, né? Porque porteiro tudo bravo, segunda-feira, ninguém satisfeito com nada na vida, estressado. E aí ele chega todo feliz, abraçando todo mundo, beijando. Eu te amo, ó a conversa, eu te amo. Eu era o cara mais travado que existia no Porteiro mundo. falando eu te amo pro outro. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não tinha empatia nenhuma. Meu Deus. E esse cara chegou transformado e falou pra mim, transformei minha vida e tal. Nada aí contra os religiosos de plantão, mas eu olhei assim e falei, só pode ter ido em alguma igreja. Tomou a água benzida e chegou aqui Chegou doidão. Chegou doidão. Mas não, olha só, nós estamos falando, hoje eu tenho 33, eu tinha 24. Foi a primeira, hoje ainda inteligência emocional não é algo que é tão natural. Sim. 90% da galera acha que isso é balela, né? Sim. Infelizmente. Mas eu ouvi falar de inteligência emocional a primeira vez com 24 anos. E ele falou, fui para um seminário de inteligência emocional, olha só. Caraca. Óbvio, eu não sabia nem o que era, né? Não sabia nem o que era. Até então eu tinha abandonado a escola, no ensino médio, não tinha terminado, nunca tinha lido um livro, então eu não sabia de nada, né? Sim. E aí ele me disse, cara, fui para um seminário de inteligência emocional, e bababá, e vai, e transforma. Eu falei, cara, fizeram uma lavagem cerebral em você mesmo, hein? E ele falou, não, você precisa ir. Olha só, você vê como isso aqui, o que você está fazendo hoje, talvez não vá transformar a vida de muita gente, mas se transformar a vida de uma pessoa já valeu a pena. Sem dúvida. Porque eu sou muito grato ao que eu ouvi dele e a persistência que ele teve. Hoje o meu resultado tem a minha trajetória toda envolvida, mas eu considero que se ele não tivesse insistido, talvez eu não teria aceito essa condição que eu tenho hoje. E ele falou assim pra mim, cara, você pode ir lá e assim, você tem que ir e eu vou falar o seguinte pra você, se você for lá e você não gostar, eu pago pra você. Eu falei, cara, ainda tem que pagar pra ir lá? Não é de graça, Não né? é de graça, tem que pagar. E na época, assim, eu ganhava 998, era o salário mínimo. Sim. Era o meu salário, R$998. E ele disse pra mim assim, custa R$400. Mano, eu tinha o nome sujo. Nossa. Cara, você imagina, nessa época, a minha filha já tinha nascido. Então, assim, eu não tinha dinheiro, eu tinha um salário mínimo para sustentar minha casa. E metade do salário sem investir em algo que você nem acredita. Só que ele encheu tanto o saco que eu falei assim, tá, eu vou ver se eu consigo ir, né? Ele falou, eu falei, mas se eu não gostar, você vai pagar, né? Ele falou, pago. Eu falei, tá bom, não vou gostar e ele vai pagar pra mim. Eu já vou pra não gostar, só pra receber de volta. E aí eu falei, pra tirar o peso da consciência, eu falei, vou pedir, tomara que meu irmão não veja esse vídeo. Eu falei, eu vou pedir pro meu irmão o cartão dele emprestado, porque eu não tinha, meu nome era sujo. Sim. E eu falei, passo em 10 vezes, né? E o meu irmão com certeza vai recusar, porque ele nunca me emprestou nada. E não contra ele não ter me emprestado, porque era porque eu não pagava, então... Só era o que você mostrava pra ele, na verdade. Era recíproco, era aquilo que ele enxergava de mim. E, cara, você vê quando Deus trabalha, eu cheguei nele e falei, cara, eu tenho que ir para um seminário de inteligência emocional... E eu preciso de um cartão para passar em 10 vezes, mano, o curso, que eu não tenho dinheiro, não tenho R$400. Aí ele olhou assim e falou, tá bom, eu te presto. Nossa. Foi o primeiro banho de água fria que eu tive, porque eu tinha certeza que ele não ia emprestar. Me lasquei. Eu falei, puta, eu não acredito que eu vou ter que ir para esse lugar. E fui. Cheguei lá, você que já participou, sabe como é o ambiente. Poderoso. E muita gente diz que é besteira, mas... A energia do local é impactante. Eu cheguei lá travado, não conseguia... eu só de estar em público, minhas pernas tremiam, eu não conseguia falar. Não era nada desenvolvido. E aí até você que quer trabalhar com alta performance, quer ter aí uma performance legal, falando em público, conversando com as pessoas, isso é treinável. Ninguém nasce com isso.
Então você pode desenvolver essa habilidade. Eu não tinha essa habilidade. Quando eu cheguei lá, eu fiquei no cantinho, escondido, porque todo mundo tava se abraçando. Isso pra mim era o caos, era terrível abraçar alguém, apertar a mão, dizer. Resumindo, cara, depois de 3 dias eu saí de lá, eu cheguei pior do que ele no serviço. Eu falei, meu... Revolucionar o mundo agora. eu falei, meu, eu amo mais do que você me amava quando você fez. E ali começou a minha trajetória de transformação. Sensacional. E assim, ó, não é assim, igual tem alguns cursos aí, fique milionário em 7 dias, Nossa te Senhora. ensino a mudar, a transformar seu mindset em um dia. Não, a transformação que eu digo, ela é interior. Não adianta você querer ser alguém exterior ou mostrar para alguém algo que você não tem dentro de você, porque as pessoas enxergam isso. E você só vai impactar e transformar a vida de alguém se elas enxergarem que de fato você é aquilo que você está dizendo. E aí quando eu entendi isso, na hora ali, naqueles 3 dias de treinamento, a gente trabalhou muita ferramenta de coach, eu odeio coach, mas eu sou hoje master coach, eu treino coach. Eu digo que os coaches são ruins, mas a metodologia é fantástica. É verdade. Transformou minha vida. E eu peguei aquelas ferramentas, apliquei naquele seminário, e eu saí de lá transformado, cara. Foi aí que a minha mudança de pensamento começou. Eu voltei a ser porteiro, continuei fudido um tempo, voltei a trabalhar todo dia, 12 horas por dia, mas eu já sabia que aquilo era a minha atual condição. Isso é muito importante, né? Você falar que, cara, eu voltei do treinamento, só que eu continuei trabalhando. Sim. Eu continuei ainda um tempo até eu liberar o nome, até isso, né? Porque as pessoas acham muito esse lance, né? Tem até a igreja que fala isso, né? Vem aqui que amanhã você vai sair, vai ter transformação, né? Você vai achar o pote de ouro no final do arco-íris, né? E não é bem por aí. A gente sabe que, como você falou, precisa de uma metanoia, né? Precisa mudar, precisa de uma disrupção, precisa mudar comportamento. Então, e aí você começa a caminhar, aí você tem um propósito, né, Jonas? Olha só, a motivação, eu ouvi isso num podcast essa semana. A motivação não tem nada a ver com você estar motivado a fazer algo. Motivação nada mais é do que você ter um motivo e agir em prol desse motivo. Exatamente. Então, você nunca vai ser motivado, você nunca pode esperar a motivação para fazer algo. Você tem que encontrar um motivo. E ali eu encontrei o meu motivo. Eu falei, tá, eu sou um cara fudido hoje, mas essa é a minha atual condição. E eu entendi, quem vai determinar o meu destino sou eu. Então, beleza, então eu já tenho um motivo agora. Aí que eu tenho que fazer agora? Agir. Então eu tenho um motivo, eu entro em ação e aí eu sou motivado. Daí vem a motivação. O Né? resultado que me motiva. E as pessoas hoje, elas esperam estar motivadas para começar a fazer algo. Exatamente. E elas ficam nesse ciclo. Eu acordo bem, vou fazer, não deu certo, eu volto. Mas elas não têm um motivo. E aí tem a ver com missão, com propósito. Missão, onde eu quero chegar, propósito. Como eu vou viver para alcançar a minha missão de vida. Sim. E aí quando você enxerga isso, eu enxerguei naquele momento, eu continuei como porteiro. Voltei a trabalhar 12 horas por dia, mas aí eu já pensei, agora eu tenho um motivo. Então, o meu motivo é ser um pai, ser um melhor marido e construir algo em que eu vou me orgulhar lá na frente. Então, eu decidi trabalhar o meu casamento, eu decidi trabalhar a minha performance como pai e eu decidi crescer profissionalmente. A partir daquele dia, eu fui transformado. Então, eu continuei de porteiro, mas aí eu terminei os meus estudos, eu mergulhei na área do coach, fiz todas as formações possíveis, conheci até o Diego sendo monitor dele em uma formação de coach, Verdade. Que ele também fez. E aí, a partir disso, eu fui transformado. O resultado que eu tenho hoje foi consequência desse processo. Sensacional, sensacional. Olha... Tá começando, hein, galera? Tá começando. Olha só que eu história. Eu falei, se você não me brecar aqui, eu cara, vou não, sensacional. E é pra falar mesmo, porque aqui é pra galera saber. Porque, assim, eu vejo que as pessoas, elas precisam entender isso que a gente tá conversando aqui. Uhum. Que, cara, não é da noite pro dia e que não nasceu tudo pronto. Você foi buscar, né? Você quis. A gente tem um slogan do CT On Fire esse ano que é decisão é melhor que motivação. Muito. Né? E é realmente isso que você acabou de falar, né? Eu decido, eu faço, e a partir do momento que eu fiz,
vai gerar um resultado. E esse resultado sim vai me motivar. Como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Cara, a gente tá vendo tantas coisas acontecendo, a gente fala, nossa, olha o resultado disso. Me motiva a fazer mais. Me motiva a fazer mais. E não esperar que alguém venha e, vem com o pompom, vai, Jonas, e vai. E não é bem por aí, né? Quando você espera essa motivação vinda de fora, quem tem que se motivar? Você tem que ter um motivo. Quando você espera de fora, você acaba se decepcionando. Sim. Essa semana, um funcionário meu aconteceu isso. Ele muito proativo, pegou. Tomara que gente conhecida não veja isso aí. Não vai ver, não. Ele pegou aqui em cima um refeitório para ele fazer. Ele queria reformar o refeitório. Eu falei, vai lá. Show. Aí ele pegou, pintou, trocou os móveis. Ele foi, comprou a decoração. Tá a coisa mais linda do mundo lá. E aí, eu tava viajando, cheguei de viagem e ele veio e falou, Jonas, eu estou extremamente decepcionado. Eu falei, mas por quê? Primeiro que você não falou, mas eu nem tinha visto ainda, né? Sim. Ele falou, primeiro que você não falou. E segundo que, assim, eu tava lá, a gente tava pintando, tava uma bagunça, chegaram um monte de gente lá, ninguém ajudou, mas todo mundo falou, tá uma zona e tal, ninguém nem tinha esperado. Aí eu fui falar que eu tava arrumando, e aí falaram pra mim, quem é você na fila do pão? Nossa. E aí eu fiquei muito triste, chateado, e eu tô aqui falando com você, eu falei, cara, a sua motivação em fazer tem que vir interna, é sua. Sim. Não espere alguém reconhecer, porque se você esperar, você vai cair na ilusão. Exatamente. Você vai se desiludir, você vai ficar chateado e você vai brecar. Tá top, olha o resultado que você teve lá. Por mais que ninguém reconheça, você sabe que ficou legal. Então vai pra cima, o motivo ele vem de dentro pra fora. Exatamente. E quando eu entendi, olha só, eu morava aqui no Itaim, hoje eu moro, graças a Deus, muito bem, mas eu morava aqui no Itaim, ainda de favor, e eu comecei a agir. E as pessoas olhavam pra mim, até dentro de casa. Amor, não veja esse vídeo. Até dentro de casa, as pessoas olhavam, minha mãe também. Por amor, né? Porque as pessoas, quando não têm a mesma maturidade que você, por amor, elas querem te frear pra que você não se decepcione lá na frente. E aí, por amor, elas falavam, não vai, você tá indo, você tá correndo muito, você tá com muita sede ao pote, olha onde você mora, olha o futuro, é isso aqui. E aí eu ficava olhando, mas eu tinha um motivo, né? E se eu me baseasse na motivação externa, acabou pra mim. Sim. E muita gente, eu falo isso pros barbeiros hoje da Castellanos, eu falo pra eles, vocês têm que ter uma ambição na vida, vocês não podem ficar aqui como barbeiro pro resto da vida. E muitas vezes quando você decidir ler um livro, fazer um curso, voltar a estudar ou começar a agir diferente, as próprias pessoas, o seu meio, vão te criticar. E aí está onde, quando você começa a se afastar das pessoas em que você cresceu, elas olham pra você, a maioria, e falam assim, ficou rico, abandonou os pobres, ficou mala, o que eu mais ouço, ficou mala, sumiu. Mas não é que você sumiu, é porque não encaixa mais. O seu pensamento não bate mais com dessas pessoas, então automaticamente você vai procurar pessoas que pensam igual ou melhor que você. E aí tá o grande X da questão. Quando você se conecta com pessoas diferentes, pessoas com um pensamento maior, a tendência é que elas te puxem. Sim. Quando você se conecta com pessoas abaixo de você, com um pensamento inferior ao seu, elas também vão te puxar mais para baixo. Sem dúvida. E a gente quer, o nosso ego quer muito liderar, né? A gente quer liderar as pessoas. Então a gente vai se conectar às pessoas que estão abaixo, porque eu quero liderar aquelas pessoas, né? E é muito louco que você contando a sua história, né? E tem muita dessa história que eu não conhecia, conheci agora, né? Por mais que a gente já se conheça aí há 2 anos, mas a gente, muito se vai contando e eu vou falando, caraca, velho, aconteceu isso, uau, que sensacional. E porque na minha vida também, eu me via muito na sua história, né? Porque na minha vida também, eu também cresci na periferia, né? Eu nunca cheguei a passar fome, mas muitas vezes minha mãe não comeu para que eu comesse, né? Eu lembro da minha mãe fazendo magistério na época, ela é professora formada, meu pai também é funcionário público, mas na época meu pai trabalhava de madrugada como manobrista na empresa de transporte lá de Caraguá, e a minha mãe, ela ia para fazer o magistério à noite, ela ia, me deixava na casa da minha avó, fazia a aula, voltava, me pegava, voltava para casa, às vezes chovendo, a gente morava num lugar onde enchia de água, eu lembro, até hoje quando eu ouço as rãs cantando, eu lembro desses momentos, sabe? Remete à infância. É muito louco. Morei em casa que, tinha árvore que tava quase caindo em cima da casa, sabe? Várias e várias, né? E você vai contando e eu vou falando, nossa, cara, eu também vivi tudo isso, né? E é muito louco porque no momento chave na minha vida, que foi o momento da inteligência emocional também, né? Porque
eu havia me separado da minha esposa, minha esposa também ficou grávida, nós não éramos casados, aí fomos casar, e aí tudo aquilo, né? Tudo aquilo aconteceu. A diferença é que eu já era personal trainer, ela também já era formada e tal. E aí a gente passou por tudo isso, e aí eu tive um encontro com a inteligência emocional, né? A partir do Tony Allison, que é um cantor católico, que eu ia até ele para poder entender como usar ferramentas dentro das ministrações, porque por conta do projeto cristão e tudo mais, né? performance, e só que meu primo tinha se suicidado há alguns meses atrás, e isso me levou a querer ter um método que vivesse também com ferramentas de inteligência emocional, porque eu precisava analisar o comportamento humano, precisava não só como personal, não só como cantor, não só como pregador, mas eu precisava realmente entender o ser humano, né? E aí eu fui buscar isso, e quando eu fiz o meu primeiro treinamento, que foi esse de 3 dias, né? E eu falei, meu Deus, eu saí de lá, né? Eu falo que... Eufórico, né? Nossa, eu falo que os treinamentos de inteligência emocional e a minha formação em coaching me curou muito mais do que todos os retiros espirituais que eu já havia feito. Isso não porque eles eram ruins, mas porque eu não conseguia cair pra dentro, né? Sim. E aí eu passei por tudo aquilo, e eu lembro que eu precisava fazer o treinamento, que eu falei assim, eu preciso de ferramenta agora, porque eu preciso saber como. Então eu precisava me tornar um coach também, né? E eu precisava me informar, precisava embasar, porque tudo na minha vida sempre foi assim. Eu fazia um treinamento e eu fazia comigo, e aí eu colocava para as pessoas. Eu precisava saber o embasamento daquilo. E aí eu cheguei para fazer a formação em coach, só que eu não tinha o dinheiro para fazer na época. Era R$7.000, e eu falei, como é que eu vou fazer agora? Veio um aluno, e eu falei, e Deus tinha me falado, naquele treinamento primeiro que eu fiz, que a partir daquele momento ele não estaria mais na barca, que eu precisaria começar a andar sobre as águas. E que à medida que eu começasse a andar, ele colocaria o caminho debaixo dos meus pés. Aquilo foi muito forte pra mim. Hein? E eu comecei a caminhar, cara. Foi aquele momento que realmente eu entendi o que era decisão. E eu comecei a caminhar. E eu lembro da minha esposa, né, num jantar com alguns amigos, a minha esposa falou assim, isso aí do Diego, ele é meio inconstante, né, que a minha esposa, ela fala, te amo, tá, meu amor, te amo muito, mas ela é muito assim, ela é muito, ela fala mesmo, não tá nem aí, né. O Diego meio inconstante, meio irregular, tal, né, naquele momento eu tomava banho de contraste, 4h30 da manhã, estudava das 5 às 6, tava voando. E aí ela falou isso e aquilo eu falei assim, ela não tá falando porque ela tá falando de uma coisa ruim pra mim, só porque ela faz essa leitura do que eu sempre mostrei pra ela. É simples assim, né? E aí eu falei assim, agora então isso vai ser combustível pra realmente mostrar pra ela o quanto eu mudei e o quanto ela pode voltar a confiar em mim. Que em 2017 nós havíamos nos separado, né? Casados ali com tudo aquilo que já havia acontecido. E tem muita história também, se eu contar toda a minha história, aí vamos ficar nós dois aqui até meia-noite. Mas a gente chora aqui. Né? Mas isso só para as pessoas entenderem que, caraca, eu tô fazendo esse podcast com um cara que tem sucesso, assim como eu também já tô tendo sucesso na minha vida. E só que nós temos a história da decisão. Nós vamos tomar a decisão. Existe uma questão na inteligência emocional. Por isso que eu prego isso. Isso é quase um cartaz na minha testa. Sim. Porque transforma, cara. Sim. Existe uma questão na inteligência emocional onde você quebra as crenças limitantes e essas próprias crenças se tornam fortalecedoras. Elas te motivam a crescer. E pra mim, quando eu consegui isso lá com 24 anos, ferrado na vida, toda crítica era motivação. O que antes era o caminho inverso. Porque eu era ferrado, não tinha estudo, então eu colocava a culpa na minha mãe. Minha mãe, velho, ela trabalhava todo dia, funcionária pública. Ela chegou a pagar a escola particular, mano, pra gente. Os únicos garotos do bairro a estudar numa escola particular. E eu repeti, larguei, abandonei. E eu costumava ser uma vítima da sociedade, vítima do lugar que eu nasci, vítima do governo, né? O governo é isso, o Brasil é fodido. Hoje, se você perguntar qual é o melhor país para empreender, é o Brasil. Aí todo mundo vai falar, você tá louco que é o Brasil. É o Brasil porque o Brasil tá lascado. E não existe melhor oportunidade que em meio à crise. Sim. Porque na crise você já está ferrado, o que vier é lucro. Então, aonde você vai ter mais resultado? Aonde você não tem concorrência. Se você pegar para investir em um país desenvolvido, que está todo mundo bem, você não consegue se desenvolver tão rápido, com tanta velocidade, igual você consegue em momentos de crise. Então, quando eu entendi isso, qualquer crítica era motivação. Eu ouvi do meu irmão, que me emprestou o cartão,
assim que eu abri minha empresa, a primeira empresa, eu trabalhava, obviamente, comecei a trabalhar 36 horas por dia, mas eu tinha já um prazo para parar com isso. E ele falou para mim, ele falou, cara, você tá construindo algo que não é a sua realidade. Com todo amor e carinho, ele falou, não é essa a vida que eu quero para mim. E hoje o meu irmão, ele já trabalhou para mim. Então assim, e nada contra quem quer ter um outro estilo de vida, mas você tem que entender se você tem um motivo, você vai trabalhar para isso. E toda vez que eu ouvi uma crítica, quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, o meu patrão falou para mim, 2 anos, você vai voltar e vai me pedir o trampo de volta. Uau. Falou para mim isso. E durante 2 anos era a minha motivação. Eu acordava todo dia e falava, eu tenho que dar certo. Porque se eu der errado, eu vou ter que ir lá dar razão para o que ele disse. Então, quando você entende isso, a inteligência emocional te traz isso. A crítica, ela vira motivação. Exatamente. É a grande sacada que você pode ter na vida, né? E muito louco, porque eu fiz até um vídeo esses dias falando sobre isso, que muitas vezes você fica injuriado com a pessoa que te criticou, que falou mal do seu projeto, e aí dá 2 dias você faz exatamente aquilo que ela acabou de falar, né? Você dá voz a ela mesmo. Dá razão a ela. Se ficou pé da vida que ela falou aquilo, não, como é que ela pode falar isso? Ela tem que me apoiar e tudo mais. Dá 2 dias, aí ela vai falar assim, tá vendo? Eu falei pra você. Mas por quê? Porque você desistiu. Simples assim, E né? ninguém vai te apoiar. Exatamente. Você tem que construir algo e mostrar. Quer maior motivação e quer maior reconhecimento? Resultado. Resultado. As pessoas olhavam para mim, e pessoas que ainda estão aqui no Itaim, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é louco, você não vai construir nada. E hoje as pessoas falam para mim, como você construiu isso? As mesmas pessoas. E se eu falar, tá, eu cobro tanto para te ensinar, beleza, porque eu quero ter o resultado que você teve. Sensacional. Qual é o reconhecimento? Resultado. Resultado. Se você não tiver resultado, você vai ser criticado. Sim. Quer ter realmente reconhecimento? Mostra. Faz diferente. Quando você tiver o resultado, eles serão obrigados a te reconhecer. Exatamente. Vão respeitar os seus resultados, porque não tem argumento contra Não isso, tem. né? E, Jonas, hoje você tem várias empresas, né? Eu queria que você falasse um pouco quais são as empresas, quais são os ramos que você atua. E aí a gente vai entrar um pouco na inteligência emocional e o quanto você impacta vidas. Vamos lá. Porque, olha, falar pra você, hein, cara. Eu sou um desses, né? Eu posso falar. Legal. Hoje, assim, eu tenho um grupo de empresas, né? Dentro da minha área, que, ó, por incrível que pareça, eu usei a portaria para ser minha âncora, né? Então, eu abri uma empresa de portaria, Sim. que é hoje o carro-chefe aqui. A gente tem uma empresa de segurança, portaria, limpeza e tal. Eu tenho hoje, dentro da área de condomínios, mais 4 empresas. E a gente trabalha com todo o segmento. Hoje eu faço tudo na área condominial. E eu tenho também a rede de barbearias, que é a Castellanos, que é o nosso xodó. É o meu projeto assim especial de vida, porque aí já era algo que eu queria fazer e fui para cima. Até entender o formato demorou, mas hoje eu considero a Castellanos minha filha mesmo, de sangue. E dentro desse crescimento que eu tive, muito foi devido às críticas. Quando eu abri a empresa, e aí volto a dizer para você que você está esperando motivação, está esperando alguém injetar um dinheiro, está esperando você terminar uma faculdade para começar a fazer algo, vai para cima, filho. Porque quando eu fui eu não tinha dinheiro, tinha uma galera que veio comigo da outra empresa, eu precisava sustentar essa galera, então o cenário ele era totalmente desfavorável. E aí quanto maior a crise, maior a oportunidade. Então eu acordava todo dia pensando, ele não vai comer se eu não der certo, meu filho também vai passar necessidade, eu tenho as críticas, eu tenho o meu patrão que... E ao invés de usar isso para me brecar, isso foi combustível, fui injetando, não posso parar, não vou parar por nada, e foi um crescimento assim, eu não digo meteórico, mas ele foi muito rápido. Sim. Muito rápido. E eu comecei a crescer, fui crescendo a empresa, hoje a gente tem aqui mais de 500 colaboradores que trabalham conosco. E hoje eu colho, obviamente, os frutos, né? Hoje eu tenho uma vida bem melhor, hoje eu tenho resultados que me permitem viver de uma maneira tranquila, que eu curta realmente a vida, mas eu paguei o preço. Sem dúvida. Eu paguei o preço. Pessoas querem resultado e não querem fazer nada diferente para isso. Sim.
O fruto da árvore é o último momento, né, cara? A gente precisa primeiro adubar, né? Essa semente ela precisa brotar e tudo E é mais. consequência. E vem estações, né? Vem o outono, onde caem todas as folhas, vem o inverno, onde fica tudo seco. E aí, pra vir a primavera e começar a florescer, então... E é consequência. O resultado que você vai ter na vida tá ligado ao que você faz da sua vida. E é natural. Eu era porteiro porque foi o resultado que eu colhi. Sim. Eu colhi, não tinha faculdade, não tinha curso, não tinha experiência, não tinha bagagem, não tinha nada. Então, o que me deram? Ser um porteiro. Sim. E talvez hoje, as pessoas estão aí ó, assistindo, você é fruto daquilo que você fez durante a vida. Sem dúvida. Você pode pôr a culpa no país, tá quebrado, pandemia. Cara, isso é tudo balela. Isso é resultado do que você fez na vida. É uma Se você muleta. tivesse programado, tivesse feito, entendido o cenário que nós estamos hoje antes, você teria crescido mais, hein? Com certeza, sem dúvida. E, cara, com a Castellanos, você teve uma relação com Caraguatatuba, né? É. E eu queria que você falasse um pouco pra essa galera também da sua relação com o Caraguá, porque você tava Legal. com a Castellanos lá, o Bruno também na época, né, que tava contigo, ele também tinha uma relação lá com o colégio. Certo. E foram almoçar até lá em casa, tive a honra de receber Verdade, esses né? caras lá em casa almoçando. Como é que foi essa conexão com o Caraguá, assim? Como é que você chegou até lá pra empreender? Como é que foi essa Legal. relação? O que acontece, cara? Na Castellanos, eu criei um modelo de negócio na época. Eu não entendia nada de barbearia. Não entendia nada, mas eu tinha motivo e ação e fui embora. Abri a barbearia, primeiro assim, a nossa primeira unidade aqui no Itaim. E a coisa aconteceu muito rápido. Muito rápido, assim. A gente estourou rápido demais. E nisso, o Bruno morava em Caraguatatuba. Bruno é amigo de infância, crescemos juntos. Ele estudou. Ele se estudou. formou, começou a trabalhar lá no colégio e falou pra mim, Jonas, eu quero empreender. Eu falei, tá, legal. Ele falou, eu quero abrir uma Castellanos. Eu falei, cara, eu não sei nem como é que eu abri, assim. Eu não tinha um modelo formado ainda. Ele falou, mas eu quero abrir e vamos embora. Eu falei, tá, vamos pra cima. E aí ele queria abrir em Caraguá. Então nós fomos lá. Ele foi lá, você vê como às vezes a maturidade vai te proporcionando crescimento e tal. Sim. Todo erro, tudo que não deu certo na minha vida eu considero aprendizado. E em Caraguá a gente foi, abrimos nos 2 shoppings lá. E o começo foi muito legal lá, porque Caraguá é uma cidade top, assim. Eu só ouvi referências boas de lá. Ele ama a cidade de Caraguá, por isso que ele queria continuar lá empreendendo. E nós abrimos 2 shoppings. Só que o modelo de negócio da Castellanos, e hoje eu entendo isso, ele não era shopping, ele é a Barbearia Castellanos, depois entrem lá, @Barbearia Castellanos, vocês vão ver. Ela é um modelo para um público C e D, e é um modelo de bairro, assim. Ela tem que ser aberta em lugar grande, e o custo do corte é muito barato. Então, o slogan da Castellanos é uma estrutura diferenciada com preço popular. E o shopping não te possibilita isso, porque o aluguel do shopping é caro, a loja é pequena, e uma série de coisas que você não consegue ter esse conceito. Mas eu não me programei, né? Então eu já tinha aberto lá. Depois nós fomos entender. E aí acabou a gente optando, até por uma questão de logística também, a nossa equipe é daqui, o Bruno depois veio para cá, então a gente não conseguia ter olhos em Caraguá, nós acabamos vendendo o ponto lá. Mas foi uma experiência fantástica, velho. O Caraguá é uma cidade top. E não é porque não deu certo o modelo de negócio que não dá certo empreender em Caraguá. O público é bom, você tem muita possibilidade de crescer, e inclusive eu tenho planos de abrir novamente a Castellanos lá, no formato de hoje. Sim. A gente está estruturando para crescer e lá está no nosso radar. Legal Então a demais. gente vai voltar para Caraguá em algum momento. Aguardem Castellanos e Caraguatatuba novamente. Aguardem. Hein? Isso aí é fera demais, hein? O modelo é fera demais. O dele é top. É. E, Jonas, caraca, legal, cara. É tudo isso, possibilitar tudo isso pra essa galera, essa ideia de sucesso. Inclusive, já deixa seu like, já compartilha com a galera aí, já faz o engajamento desse vídeo subir, porque olha o conhecimento que a gente tá trazendo aqui, gente. É muita bagagem, é muita coisa. Legal. E aí, cara, você, do nada, assim, toma a decisão de começar a produzir conteúdo pra galera.
Porque Verdade. você falou, cara, eu saí de 24 anos, era porteiro, não tinha nada na vida. Daqui a pouco comecei a crescer, comecei a evoluir com trancos, barrancos, fracassos, vitórias, entendi que a inteligência emocional mudou minha vida naquele momento. E aí o Jonas faz as formações em coaching, né? Pelo instituto que eu também sou formado. E o Jonas começa a entender que, cara, minha história pode fazer com que pessoas realmente sejam transformadas e eu quero plantar essa semente. Quando foi isso, cara? Cara, é assim, ó. Hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu entendi uma parada e quando eu entendi, eu comecei a buscar o meu propósito de vida. Porque o crescimento profissional não pode ser o seu propósito. A sua linha de chegada ao final da sua trajetória, o legado que você vai deixar, não tem a ver com o dinheiro. E se tiver a ver com o dinheiro, não é propósito, não é legado. Você não vai construir nada baseado em dinheiro. Porque a história que vão contar de você, se for só pelo dinheiro, vai ser que você era uma pessoa rica. Sim. Não que você transformou, que você fez, ou que você mudou a vida de alguém. E quando eu entendi isso, em paralelo ao meu crescimento profissional, às minhas empresas, eu mergulhei de vez na inteligência emocional. Então eu fiz todas as formações de coach, fiz muito treinamento para treinar pessoas, para entender o perfil de alta performance. Eu fui desenvolver realmente esse lado da mentalidade de sucesso. E aí, cara, eu encontrei o meu propósito de vida. Eu descobri na hora que o meu propósito e o meu propósito hoje é transformar, inspirar as pessoas a transformarem as suas vidas. E eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. E até a gente se conheceu sendo monitor da sua turma, com todas as empresas que eu já tinha e tal. Eu parava 8 dias para um treinamento, ficava 16 horas por dia lá. Você tinha que nem ir embora, nem nem ir embora. dormir. E muitas pessoas olhavam pra mim já com a minha história, porque eu já era alguém com resultado, e falavam, cara, mas o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo lá? As pessoas trabalhavam comigo, não entendem, elas não entendem. E, cara, muito louco, porque a primeira vez, eu lembro hoje, que foi a primeira vez que a gente se encontrou, tava no intervalo, eu entrei no banheiro, você tava saindo. Aí eu falei, cara, quem que é esse cara, esse maluco aí, né, brother? Doido, né? Será que é o caso de jiu-jitsu? Eu olhei a orelha, não tinha nada de bola. Eu falei assim, caramba, Doido, mano. né? Cheio de Esse tatuagem. cara deve... Não, esse cara deve estar fazendo treinamento. Mas, putz, esse cara vai precisar transformar, hein, meu, tal, não sei o quê. Aí depois eu falei com o Rod, né, naquela época, o Rod Fonseca, gente boa demais. Eu falei, Rod, aquele cara ali, meu... Onde ele toca vira ouro, cara. Cola nele. Eu falei assim, ô louco, é mesmo? Não, ele faz parte da equipe. Eu falei, parte da equipe? Não, conversa com ele um pouco. E aí a gente começou a criar uma conexão, Verdade, né? né? E, Eu cara, descobri que você era de Caraguá, de né? Caraguá, de Tinha Castellanos, ele, pô, cara, dona Castellanos, eu falei, caraca, velho, quanta coisa ao mesmo tempo, né? E é muito louco porque as pessoas olham pra você muitas vezes, né? E Ah, falam o primeiro assim, impacto é negativo. pô, né? meu, quem que é esse cara? Você é louco, esse cara, você é louco, esse cara vai me esmurrar aqui no meio do negócio, né, cara? E aí você chega, aquele cara que era tímido, que não conseguia se comunicar com ninguém, e aí o cara começa a impactar vidas a partir daquilo que você tá... Cara, É conta muito um pouco louco disso que isso, você tá né? fazendo com a galera, porque eu sou fruto disso, eu posso dizer isso. O Diegão fez a nossa mentoria. Sensacional. E quanto você voou, hein, pai? Meu Deus, hein, pai? Meu Deus, hein? Pô, primeira mentoria de uma semana, depois de 3 meses. Você voou, E aí mesmo. o bicho pegou, cara. Resultado. Uau. O que acontece, cara? Como eu disse no começo, eu era alguém extremamente travado mesmo. Travado. Por quê? Eu não convivia com pessoas e eu tinha minhas crenças, né, meus bloqueios, que eu falta de capacidade, que eu não queria ser ninguém e tal. O vitimismo era a minha defesa e eu não conseguia falar em público, né? Pra mim era terrível. Hoje, se você não me corta, eu vou embora. E aí, o que acontece? Quando eu entendi, fiz lá o seminário, eu entendi que o meu propósito era inspirar as pessoas através da minha história, porque eu sempre pensei assim, cara, se eu conseguir, qualquer um consegue. A verdade é essa. Sem dúvida. Hoje eu posso falar pra qualquer pessoa, se eu conseguir, qualquer um consegue. E aí eu falei, cara, eu preciso transformar isso em um método, eu preciso transformar essa história, aquilo que eu tô construindo de inteligência emocional para ajudar as pessoas. Então aí eu comecei a me desenvolver. Por quê? O que eu disse no começo aqui
as habilidades elas são treináveis. Você quer trabalhar com inteligência emocional, quer trabalhar com alta performance, você treina isso. E aí eu comecei a bater de frente com o meu medo, né? Que era o medo de falar em público, o medo de me desenvolver, de passar para as pessoas o meu pensamento. Por exemplo, eu não conseguia seguir um roteiro e às vezes, por exemplo, eu já dei treinamento de 12 horas, mas antes eu não conseguia 10 minutos me pronunciar, falar. Às vezes eu preparava algo de 1 hora e terminava em 5 minutos. Mas é treinável. E aí eu fui para cima. Se você quer vencer um medo, como é que você vence o medo? Enfrentando ele, encarando ele de frente. E eu decidi. Então eu me desenvolvi nisso e aí veio a ideia de abrir o Instituto Alfa, até com o Bruno, que aí já era um cara formado, já impactava muitas pessoas, palestrava há muito tempo, trabalhava com vendas diretas, né? Então ele já tinha todo o know-how. E mesmo com todas as formações, eu ficava atrás dele. Quando a gente abriu, a gente ia para as palestras e falava, Bruno, fala você. Fala você, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas aos poucos eu fui fazendo a introdução das palestras, fui depois entrando no meio, fazendo depois o pitch de vendas e fui indo, cara. Fui indo, depois veio a pandemia, a gente já estava bombando de palestras, já estava dando treinamento. Toda semana praticamente a gente tinha treinamento à noite, galera lotando. Aí veio a pandemia e o jeito foi migrar para a internet, né? Não conhecia nada de Instagram, nada de rede social, odiava isso. E decidi mergulhar de cabeça, fui pra cima. E a gente teve um trabalho, até você veio nesse trabalho também, né? Muito, muito intenso, assim. Foram 90 dias de mentoria todas as noites. Muito legal. E hoje ver, por exemplo, vocês não estão vendo aqui, mas tem o Marcos aqui com a gente, tá trabalhando comigo, fruto de lá, o Diegão já estava nesse caminho, mas participou. E tem muita gente que cresceu demais, cara, cresceu demais. E isso me dá força. Ah, Jonas, mas e se não tivesse tido esse resultado? Não teria problema. Porque eu sei qual é o meu propósito. E o meu propósito é encontrar pessoas que possam olhar para a minha história, pessoas que estão assistindo, e falar, se ele conseguiu, eu também consigo. Sem dúvida. E é bem isso. E é muito louco, porque vira imensurável. Isso fica imensurável, né? Porque, por exemplo, você impactou a minha vida nesse momento e já tinha impactado a minha vida antes, né? Porque, assim, as pessoas começam a andar com a gente que está fazendo isso, as pessoas começam a se apaixonar pelo que a gente faz. Ah, né? sim, eu lembro de eu sair lá de Caraguá, vim até Jacareí, Verdade. porque vocês iam fazer um treinamento aqui numa empresa, Verdade. e eu não falei eu simplesmente vim só para estar junto, né? só para eu estar junto naquilo, para eu aprender como é que era, porque eu seria o palestrante lá em Caraguá, né? Fiz algumas palestras até pelo Instituto e tal, mas o quanto a gente apaixona as pessoas, né? E eu fui impactado por você, nessa mentoria exatamente do Instituto Alfa, e depois fiz a mentoria de 3 meses, né? E cresci muito como empreendedor, que era uma coisa que a gente precisa muito entender que, cara, não é só ser expert na coisa, não é só ser especialista. Se você não sabe sobre empreendedorismo, você vai quebrar, né, cara? Isso, na verdade, eu considero o menos importante. Sim, sem dúvida. Se tá ouvindo aí, você vai falar, você é louco. Você é louco, meu. É o menos importante. Quando eu abri a minha empresa, hoje eu não sou contador formado, não sou advogado, mas eu me garanto. Sim. Eu sei fazer toda a contabilidade da minha empresa, eu já fui em tantas audiências que eu sei ministrar, negociar, sei fazer acordos, mas quando eu abri, eu não sabia emitir nota. Nossa. Eu fiquei 3 meses sem receber, porque eu não sabia mandar a nota para o meu cliente. Caraca. Então, as pessoas falam, mas eu entendia tudo de portaria. Sim. Eu entendia tudo. Era o porteiro, expert da coisa. As pessoas pensam assim, eu preciso saber tudo do meu negócio. Ó, eu vou falar para você, chutando alto, 15% disso é relevante. Você precisa entender o conceito da parada. Hoje eu não preciso entender de um ramo de atividade para empreender nela. Sim. Porque eu entendi o conceito do empreendedorismo. E as pessoas, às vezes, focam só no conhecimento. Eu falo isso para meus barbeiros. Vocês focam tanto no corte, o melhor feed, o melhor disfarce. Isso é top, mas não vai te levar a lugar nenhum, porque só tem 2 mãos. Sim. Você tem 24 horas do seu dia e 2 mãos. Você só vai ter uma quantidade específica de corte e acabou para você. Exatamente. O que você precisa desenvolver é a mentalidade do negócio.
Que aí é transformar outras pessoas seguirem o que você sabe fazer. É muito louco isso, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre a corrida dos ratos, né? Aham. E quando você é só especialista, você fica nessa corrida dos ratos, né? Porque você tá só correndo atrás do dinheiro com o seu trabalho. Eu costumo dizer que é escravo do negócio. Exatamente. E aí você não consegue realmente viver, não consegue realmente ter sucesso, né? Porque daí você fica nisso, pô, eu não consigo ver meu filho, eu não consigo ver minha esposa, eu não consigo... Hoje eu tenho a oportunidade de sair da aula e ir surfar. Eu vou fazer 2 horinhas de surf e volto pra casa e almoço ali, tá com a minha família e tal, e depois volto, dou E mais quando umas você aulas. não está, é opção. É opção. Igual, eu tô aqui no feriado. Exatamente. É opção minha. Exatamente. Não é que, pô, o Jonas não tem tempo. Não, é uma opção minha estar aqui. Exatamente. Me dá prazer estar aqui, mas se eu não quisesse, eu não estaria. Sensacional. E muitos empreendedores, infelizmente, 99% de quem está assistindo que é empreendedor se sente refém do negócio. Eu sei que você está aí e está pensando, se eu não estiver no meu negócio, ele afunda. Exatamente. E é bem isso, porque a galera começa a empreender para sair da CLT, ela só ganha um salário melhor, mas ela continua refém do negócio, escravo do negócio, e aí não abre a mentalidade, não cresce, não evolui para virar empresário e morre sendo escravo e refém do negócio. Exatamente. E como é que você lida, cara? Porque outra coisa que é muito importante, porque assim, muita gente chega até o sucesso, tem sucesso naquilo, só que não consegue lidar com o sucesso. Né? Tem um livro chamado Hábitos Atômicos que ele fala muito sobre como você precisa lidar com o tédio, muitas vezes. De talvez ter que fazer a mesma coisa, como você falou assim, nossa, eu fui em várias reuniões, eu fiz emiti várias coisas, fiz muitas vezes a contabilidade da minha empresa, né? Eu fui em audiências e isso me trouxe muito conhecimento. Só que você teve que lidar também com esse tédio de estar lá para poder ter resultado, né? Sim. E ter sucesso no dia a dia também, porque, pô, você tá tendo sucesso, beleza, tá tendo resultado, mas chega uma hora que você entra aqui e você fala, nossa, tô entrando aqui, mas eu já sei até qual que é o piso que tá meio desregulado aqui, porque eu já entrei aqui muitas vezes. E eu falo para as pessoas que lidar com esse sucesso, saber lidar com isso é muito importante e faz parte dos fracassos que você teve lá atrás, né? Cara. Você só consegue administrar o sucesso a partir dos fracassos, né? E mais ainda, com as pessoas que você impacta, porque, por exemplo, você impactou a minha vida, como eu tava falando, né? Você impactou a minha vida e eu já impactei 50 pessoas que passaram pelo CT nesse meio tempo, eu já impactei mais 50 pessoas que passaram pela minha mentoria online. Pessoas estão assistindo. Que estão assistindo aqui agora. No marketing digital, vídeos de 8 a 9 mil pessoas sendo impactadas por aquilo e com um conteúdo que eu aprendi muito com você. Ou seja, que foi você que impactou a minha vida a partir disso, né? Como é que você lida com esse universo de sucesso e ao mesmo tempo querendo mais, querendo fazer mais? Cara, eu acho mó barato isso, né? Eu fico mó feliz, porque a essência é uma coisa e a sua essência tem que ser de humildade. Sim. A sua essência. Você, obviamente, que você tem que reconhecer o seu sucesso, você tem que se valorizar, eu me valorizo muito, mas a sua essência é humilde. E eu acho mó barato quando alguém me chama no Instagram, cara, eu tô vendo seu vídeo, às vezes eu tô na padaria, eu passei por você hoje e tal, porque eu tô aqui no Itaim, né? Sim. Pra construir as minhas empresas, eu construí fora. Quando eu alcancei um tamanho, eu falei, eu vou lá pro Itaim, que é onde eu nasci. E hoje a gente tá aqui na empresa, tem várias pessoas trabalhando e eu tenho muito orgulho de estar aqui, gerando emprego aqui. E aí, quando eu vejo isso, eu racho o bico, assim, eu paro, dou atenção. Por exemplo, na época que a gente fez mentoria todas as noites, a gente impactou muita gente. Muita mesmo, gente do Brasil todo. E pessoas que me chamavam assim, às vezes no WhatsApp, pegava que a gente tinha uns grupos, aí me chamavam no particular. Nem sempre a gente conseguia dar atenção para todo mundo. Sim. Mas às vezes até quem tava, a minha equipe comigo, organizando, falava... Pô, o cara chato, mano, não para de falar aí. E eu achava mó barato, ouvia, às vezes ia embora pra casa, ficava trocando ideia até de madrugada com a pessoa. Porque eu lido muito bem com isso, eu acho muito da hora isso. Assim, eu não tenho nenhuma objeção em lidar com o sucesso, porque eu gosto. E quem fala que não gosta de ser reconhecido é mentira. Por mais que você não tenha que... obviamente, alimentar o seu ego, é muito legal, o reconhecimento. Sim. Porque é fruto do seu trabalho.
Exatamente. Não é só o reconhecimento financeiro, é o reconhecimento como pessoa. Pô, você estava contando agora, antes de começar, da pessoa que foi impactada com o seu vídeo e te mostrou lá. Cara, é muito legal, porque você pode olhar para o caminho e falar... por mais que muitas pessoas achem que não é, eu sei que eu tô fazendo, eu sei. Exatamente. E é muito bacana. E nesse trajeto, é lógico, assim, quando eu era funcionário, e hoje eu avalio os meus funcionários por isso. Quando eu era funcionário, cara, a empresa que eu trabalhava, ela tinha muita fama de ser ruim, pra todo mundo. Sim. Paga atrasado? Não paga, não reconhece o funcionário. Mas para mim foi a melhor empresa que eu trabalhei, porque foi onde eu aprendi tudo. E o dono da empresa ia para as reuniões, às vezes de noite, eu trabalhava de dia, depois comecei a trabalhar à noite, ele ia para as reuniões de dia. E eu falava, posso ir? Pode. Eu ia, ficava ouvindo ele negociar, ficava ouvindo ele dar a apresentação, fazer a apresentação da empresa. E as pessoas olhavam assim para mim, mas você é trouxa, né? Fica aí babando o ovo do chefe. E não era, porque eu queria aprender. E aquilo me proporcionou a ser expert naquilo que eu faço hoje. Sim. Então, eu considero as pessoas nessas duas percepções. A trajetória para o sucesso é você colar em quem está acima de você. Você só sobe a sua média estando convivendo com pessoas acima de você. Mas eu fui criado aqui. Eu fui criado aqui, eu tenho amigos aqui, eu vou, como espetinho, ando aí. Mas a minha média não são essas pessoas. Não são. Eu sei que se eu voltar a ficar na esquina, igual ficava o dia inteiro empinando pipa, sem fazer nada da vida, eu vou automaticamente ser puxado por essas pessoas para baixo. Sim. Então, eu tento fazer a minha história inspirá-las, mas a minha média está em outro lugar. Sempre assim. Eu pego pessoas acima de mim e colo nelas. Sim. Então, você que quer desenvolver, você que quer construir algo de sucesso, você tem que sair da sua média. Sai. Mas eu não vou ser impactado mais pela minha família, pela minha mãe. Não, você vai amar, você vai estar ali presente, você vai visitar, mas elas não vão ser relevantes para as suas decisões. Sim. Não vão ser relevantes. E quando eu entendi isso, mesmo com a crítica dentro de casa, não era relevante, porque eu já sabia onde eu queria chegar. Exatamente. Cara, sensacional. Sensacional, cara. É muita história boa, é muita ferramenta. Eu nem sei quanto tempo nós já estamos aqui. Cara, também não sei não. Eu até perdi aqui já, cara. Mas o importante é que tá sendo Tem sensacional. Meu Deus do céu. Sensacional. E, cara, eu queria perguntar uma coisa pra você, porque geralmente as pessoas, elas não têm sucesso por conta de um momento. Que é o momento que ela desiste. E esse momento, geralmente, é um momento de dor, é um momento de lágrima, é um momento de fracasso, né? Eu lembro que eu abri uma academia com 26 anos, né? E eu, desse jeito, não sabia nada de nada, só sabia dar aula e vamos que vamos e tal. Coloquei minha família inteira, meu pai pintou, minha mãe limpou, minha avó foi no último dia pra limpar, foi uma coisa muito louca. E, cara, foi demais. Meu sogro pintou os aparelhos, foi absurdo. E aí, cara, eu lembro que durou 30 dias a bagunça, né? E eu quebrei em 30 dias. Natural. Só que esses 30 dias me fizeram entender o que eu não poderia fazer mais, né? E aí eu voltei para uma academia, a gente tem que voltar, né, dar um passo para trás, voltar a trabalhar numa academia, numa sala de musculação. Aí eu era um empreendedor, agora eu sou só o professor. Oi, como assim? Mas ali me trouxe muito know-how para eu poder realmente começar a empreender na minha área e realmente ser personal trainer, que é uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida que eu seria. E, cara, qual foi o momento que o Jonas chegou no quarto sozinho e falou: caraca, velho, pensou assim, talvez, e putz, será que eu continuo mesmo? Ou depois de hoje? Que dia que foi esse, cara? Você falou uma coisa que me lembrou uma história minha. Você falou de voltar, né, dar um passo atrás. Quando eu abri a Castellanos, eu já era um cara renomado na minha área, né? Sim. Já tinha muito resultado. E eu lembro que eu fui fazer um curso de barbeiro na Embeleze. Fui lá, paguei o curso de barbeiro. Eu falei, cara, como é que eu vou abrir uma barbearia sem conhecer? Eu não sei cortar cabelo. Sim. Mas eu sei ver se um corte tá bom. Pelo menos o básico, né? E eu fui lá, velho, você acredita? Na época eu trabalhava ainda de social e tal, né? E eu cheguei na sala assim, gravata, calça social, camisa. O professor olhou assim e falou: cara, tem um ET aqui dentro. Tem um ET aqui dentro. E eu lembro, no intervalo, ele me procurou.
Falou, cara, você é diferente. O que você tá fazendo aqui, mano? Você não vai ser barbeiro. Eu falei, não vou, mas eu vou abrir minha barbearia. E olha só as conexões. Louco. Ele falou, cara, que muito louco, mano. Mas você tá desempregado? Eu falei, não, cara, eu tô bem. Eu tenho já algumas empresas, mas eu vim aqui aprender porque eu quero entender esse mundo, esse universo. E olha só, esse cara foi o cara que me levou ao universo da barbearia. Ele comprou todos os móveis comigo, me deu todos os fornecedores. Eu paguei para ele fazer um treinamento com a equipe que eu queria contratar. Ele me abriu o mundo porque eu não dei um passo atrás, eu não considero um passo atrás, mas eu me envolvi no processo. Se eu não tivesse feito, talvez eu teria penado muito mais para abrir. Se tivesse falado, já sou o Jonas, não vou não lá na Embeleze fazer curso, tá louco? Não. E aí tá a essência da humildade. Quando eu abri, Sensacional. eu fiquei 2 meses de recepcionista na barbearia. Olha só. Eu fiquei 2 meses atrás do balcão atendendo o cliente, para me entender como eu faria o processo de treinamento dos meus funcionários. Eu precisava entender ali. Quem eram as pessoas que iam buscar, Sim, você tinha que saber como é que E é ia natural lidar. esse processo. Você deu um passo atrás? Não. Eu voltei para academia porque eu precisava entender o processo. E muita gente, ela tem uma visão no máximo de 180 graus, que é a frente. Sim. Eu sou um puta profissional na minha área, legal. Mas e os outros 180 graus tá atrás, que é o negócio? É esse conceito que você precisa entender. Exatamente. Então você falou, eu lembrei dessa história. E realmente você tem que entrar, mergulhar no processo para você entender como agir no seu negócio. E falando aí sobre o insight, né? Eu costumo dizer, até nos meus treinamentos, eu digo, existe uma linha, né? Que separa o sucesso do fracasso. É bem isso. É tão simples assim? É. Mas eu quero complicar para justificar por que eu não tenho resultado. Você não vai conseguir complicar, é simples. Existe uma linha, de um lado está o fracasso, do outro está o sucesso. Por que as pessoas não têm sucesso? Porque às vezes essa linha ela dá uma chacoalhada, é igual uma corda bamba. E aí ao invés de você continuar, você se joga pro fracasso, você para. E é bem isso, mano. Às vezes a pessoa tá a um passo de ter o resultado e ela para. E aí traumatiza, nunca mais eu empreendo, o Brasil é uma bosta, sim, não tenho oportunidade, minha família não me apoia, eu sou vítima. E aí já era, virou um fracassado. Sim. Não pode voltar? Pode, aí tem que voltar, quebrar a crença que tá te travando para você conseguir retomar o processo de crescimento. Então, a 97, e isso é um dado específico, 97% da galera que começa a empreender trava. E geralmente é nos 2 primeiros anos do empreendimento. Sim. Porque é onde vem a pauleira mesmo, vem o sufoco. Os outros 3%, que é a linha do sucesso, é aqueles que não travam. Melhor caminho para você não travar, inteligência emocional. Exatamente. Pô, de novo, tá chato esse assunto. Cara, você pode não acreditar em nada que eu tô falando, mas aqui tá a prova viva disso. Sim. É alguém que não tinha estudo, não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha bagagem. Inteligência emocional transformou minha vida. Então, como é que você trava? A inteligência emocional te dá um autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você se conhecer tanto ao ponto de saber quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. E os seus defeitos você vai lutar para quê? Para corrigi-los e para não cair neles. O mundo, a bagagem espiritual também é dessa forma. A vida espiritual, ela também é dessa forma. É você estar tão próximo de Deus, tão próximo, para estar distante daquilo que você quer fazer de errado. Então, quanto mais próximo de Deus, mais você conhece Ele, e Ele vai te puxando. Aqui você é falho, então você tem que se aproximar de mim para você não cair lá. E a linha do sucesso é essa. Por que você não trava? Porque você se conhece, você consegue entender. Opa, aqui eu vou cair. Então eu vou evitar isso. E aí você sabe os seus defeitos, trabalha isso. Você sabe aquilo que te limita, então você não vai fazer. O autoconhecimento e a inteligência emocional é o primeiro caminho. Sim. Jonas, eu já empreendo e não tenho, estou quase falindo. A grande diferença é a persistência. Eu sempre fui um cara persistente. Sempre fui um cara persistente. As pessoas falavam isso desde pequeno, mesmo sem ter acesso a nada de conhecimento. Eu sempre fui assim... a gente chama de executor, né? Mas para você que não conhece, sempre fui focado naquilo que eu queria. Então, mesmo que eu quisesse algo errado, eu ia e me estrepava, mas eu nunca desistia. Então, a persistência é a melhor qualidade, o adjetivo, para a pessoa não parar durante o processo. Por que é
tantas poucas, né? Ou pouquíssimas pessoas que chegam ao sucesso? Porque persistência não é pra quem quer, né, mano? Persistência é pra quem é. Ah, eu sou persistente, tá bom. Então vai lá fora e enfrenta chuva, frio, terremoto. Não, aí me quebra. Então você não é persistente. Exato. A persistência você sente na prática, ali na pele. E eu sempre fui persistente. Sim. Então toda vez que eu pensava em parar, eu já pensava, não, peraí, meu. Você é louco? Eu já vim até aqui? Que vier, eu nasci pelado, mano. Eu nasci da periferia, nasci pobre. Já tô no lucro, O que vier é lucro. Tá bom, você vai lá na frente quebrar, tá bom, mas eu vou saber que eu quebrei, eu cheguei lá e quebrei. Eu não vou nunca pensar assim, putz, será que eu ia dar certo? Será que eu ia conseguir? Comigo não tem essa. Se eu quebrar, vai ser, não, eu fiz tudo e quebrei. Eu não vou ficar pensando, putz, eu podia ter dado um passo a mais e morrer pensando, poderia ter feito diferente. Exatamente. Se arrepender pelo que não fez, não é com a gente. Então, né? galera, persistência, é isso. Show de bola. Eu costumo dizer para as pessoas, para os mentorados lá, que inteligência emocional é a arte de resolver problemas, né? Porque é onde você realmente encontra quais são as ferramentas que você precisa ter ali naquele momento. Eu tive um cara aqui 2 meses na empresa. 2 meses. Ele não aguentou, saiu. E aí, aqui é minha sala, mas assim, não tem porta aí, né? Todo mundo sobe. E esse cara ficou 2 meses comigo e no dia que ele não aguentou, ele falou assim, Jonas, eu não consigo entender como você entende de todos os assuntos de todas as empresas. Porque assim, eu não tô na operação mais. Sim. Mas se você me perguntar quanto ganha um porteiro, eu sei. Se você me perguntar qual botão ele aperta na agora, eu sei. Se você me perguntar de um boleto de condomínio de administração, eu sei. Se você me perguntar, tá bom esse corte de cabelo do cara, eu sei. Sim. E ele ficava assim, cara, como você consegue? E aí eu olho ali, né, nos meus diplomas, eu aponto ali, inteligência emocional. É isso, é inteligência emocional. Saber exatamente qual o papel, onde isso é que tá. Isso não se explica, se vive. Exatamente. Sensacional, cara, sensacional. Bom, a gente vai, infelizmente, partindo pro final desse podcast, cara. Putz, a gente vai fazer muito bacana, mais uns 10 podcasts desse aqui, pelo amor de Deus, cara. A gente precisa fazer muito fazer um de voltado para empreendedorismo. Para empreendedorismo, vamos fazer. Vamos fazer dicas reais aí para quem quer ter um negócio. Cada vez mais ferramentas. E, cara, já deixando uma reticências aí, porque assim, eu uso uma frase todos os dias nas minhas redes sociais, que é essa. Acordou? Respirou, só agradecer e fazer acontecer. Porque se a gente tá vivo, se a gente tá com saúde, cara, só agradece e faz. E age. Porque tem muita gente, gratidão, né? Gratidão. Mas não tá fazendo nada, não adianta só agradecer, né? Tem que fazer acontecer. Você é grato ao quê, né? Sim. Você não tá fazendo nada, você é grato ao quê? Exatamente. Inclusive, eu recebi essa inspiração no meio de uma sessão de surf. Foi muito louco. Porque a gente tava num mar, aqueles mares que tá todo mundo, uhul, uau, sensacional. Top demais, né? E aí eu tava ali, e o cara passou do meu lado e falou assim, cara, que mar é esse? Eu falei, cara, é só agradecer e fazer acontecer, velho. Que só agradecer não dá, tem que pegar a onda boa e fazer acontecer. Ele falou, você tá certo. Eu falei, opa, insight. Pronto, comecei a colocar. Tá passando no meio do rio, top, olha que paisagem. Pô, para o carro, desce lá, aproveita o momento. Pô, né? Fica só no celular, tira a foto do celular. Que ajudou, cara? Você legal, registrei o momento. Que momento? Eu não vivi? Não fiz acontecer. E partindo desse pressuposto, cara, o que você pode falar pra essa galera que tá assistindo, numa mensagem aí, do que essa pessoa precisa fazer? Você já falou da inteligência emocional, mas o que ela precisa fazer hoje? Qual que é a primeira coisa que ela precisa fazer pra acontecer o sucesso na vida dela dentro do meio do empreendedorismo? Cara, eu costumo dizer, para quem já tem negócio, né? Se você já é um empreendedor, né? São 2 fatores da vida, 2 fases. Mas se você já tem negócio, eu dou 3 dicas sempre. Eu costumo levantar essa bandeira onde eu tô no empreendedorismo. Que a primeira é, você tem que sonhar muito grande. Sonhar grande, mas tem que começar pequeno. Não adianta você estar lá imaginando o seu puta negócio que você vai construir, que eu vou estar em Dubai daqui 10 anos, top, sonha grande. Mas você tem que começar pequeno, filho, porque a realidade é que você não é nada ainda. E aonde você quer chegar, existe um processo. Se você só focar lá no sonho, ele nunca será um objetivo. Então sonha grande. Por que você tem que começar pequeno? Porque durante o começo do seu negócio, você vai ter que mudar a sua estratégia várias vezes. Várias. A Castellanos é uma prova disso. Sim. Caraguá foi uma prova disso. E se você começa muito grande,
te dá mais trabalho essas mudanças que precisam acontecer. Então, sonhe grande, comece pequeno, até você realmente entender o conceito, aí você vai para cima. E aí, qual o próximo passo? Esses são 3 conselhos. O próximo passo é: arrume bons sócios. Jonas, eu tenho trauma, eu não me associo a ninguém. Eu fui muito assim, não, você é louco, sócio, não dá certo, pensa diferente. Arrume pessoas, e eu não estou falando de sócio só de sociedade, porque os colaboradores têm que ser sócios de vocês. Eles têm que viver o seu sonho. Isso é ser seu sócio. Viver o próprio sonho que você tem. E aí você vai arrumar bons sócios que vão te ajudar a conduzir. Sozinho você vai, acompanhado com pessoas que estão no mesmo projeto que você vai alcançar mais rápido o sucesso. E para finalizar, não tenha medo de errar. Sem dúvida. Você que está aí, o grande problema da sua vida, você não tem medo do que as pessoas vão falar, o seu grande medo é se decepcionar com o erro que vai vir. E o legal, cara, do erro é você se aproximar dele. Ah, mas então eu vou acostumar a errar? Sim, porque o erro te traz crescimento quando você entende isso. E você tem que lutar para errar. Erre muito, 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 principalmente no começo. E aprenda com cada erro, que você não pode repetir o mesmo erro 2 vezes. Mas não tenha medo de errar. Sim. Porque a melhor maneira de você crescer é errando. Ah, vou aprender a andar de skate, vou aprender a surfar. Como é que eu aprendo? Errando? Caindo, levantando, caindo, levantando. Ah, eu não quero errar. Tá bom, então você vai ficar 1 ano na teoria, para depois ir pro mar, ficar deitado na prancha. O erro, ele te traz crescimento. E a galera tem medo de errar. Sim. Ah, Jonas, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, vou largar meu salário e aí vou empreender, mas aí eu vou errar porque eu não conheço. Ih? O caminho não é esse, porra? Então, quanto mais sempre você entender que o erro é bom, você vai conseguir alcançar novos resultados. Então, sonhe alto, sonhe grande, comece pequeno, arrume pessoas com o mesmo propósito que você para ir na sua trajetória e se acostume com o erro. Goste do erro. Aprenda a errar. Sensacional, cara. Bom, só posso agradecer, cara. Agradecer esse papo. Top. Pô, quem quer conhecer o Jonas aí, qual que é o seu arroba lá no Instagram, Jonas? Tem como colocar aqui? Vamos colocar ele vai também. colocar aqui. Vai Arroba colocar, Jonas Santos Oficial. Aí, top demais. Arroba Jonas Santos Oficial. Já pra galera que quer se conectar a esse cara aqui. Muito projeto pela frente aí, Jonas? Muito, O que tá vindo aí? Fala pra Ó, galera. Eu vou usar aqui o merchan do Diegão. Já manda ver aí, ó. Nós estamos aqui, cara, eu tô lançando, né? A gente já é um projeto que não é de hoje, já tem quase 1 ano. Mas nós estamos lançando o Barber Business, que é um projeto voltado à gestão de barbearias. Olha aí. Hoje no mercado de barbearia só tem curso técnico. Aprenda a cortar, aprenda isso, aprenda a fazer uma barba. O meu curso ele é voltado a quem é o empreendedor da barbearia. Uau. Quem é aquele barbeiro que corta muito, mas que a barbearia dele depende dele para pagar as contas. Então eu fiz um curso baseado na gestão da Castellanos, mais de 50 aulas que nós vamos ensinar a galera a fazer gestão, fazer planejamento para a barbearia se tornar uma empresa. Uau. Então esse é um projeto que a gente está lançando agora. A gente fez um projeto piloto, foi super legal. E agora nós estamos lançando um curso top mesmo, com mais de 50 aulas aí pra galera debulhar nesse assunto. Top. E em seguida vem para empreendedor em geral. Como abrir a primeira empresa do zero. Nós vamos transformar isso. E no Instagram, assim, muita dica. Nós estamos trabalhando nesse momento sobre zona de conforto. Galera aí que tá parada, quer resultado, mas não tá fazendo nada diferente. Me segue lá, acompanha, que diariamente eu posto para te incentivar a sair dessa mesmice para mudar a sua vida. Inclusive o Jonas, gente, ele tinha mais de 20 mil seguidores, né? Fez um novo Instagram para mostrar pra galera como é que faz para começar do zero. Então segue esse cara lá, cara. E eu comecei e o Instagram me bloqueou. Nós ficamos um mês parado aí, bloqueado, sem poder anunciar. E novidade, faz 2 dias que o Instagram me liberou. Olha que beleza. Estavam fazendo verificação, tal, na conta, agora liberou, agora nós vamos sentar o rei. Pra ver se era você mesmo. Tal. As empresas, tudo mais. Agora nós vamos sentar o rei. Sensacional, então acompanha esse cara lá, eu sou fruto muito desse conteúdo que ele traz. E, cara, só agradecer mesmo, que Deus abençoe cada vez mais sua vida. Gratidão aí por você, esse trabalho incrível. Você está impactando alguém aí do outro lado.
E a conversa comigo, com outras pessoas, talvez inspire novas pessoas a fazerem isso. Mas, cara, vai pra cima. Esse projeto aí é fantástico para inspirar as pessoas a transformar a vida delas. Top demais. Esse foi o DPcast com o Jonas Santos. Olha, deixe seu like se você não deixou ainda. Compartilhe com as pessoas aí. E olha, até o próximo, viu? Porque tá começando a esquentar o negócio aqui. Vem com a gente, vem se lançar e bora explodir cada vez mais.